E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Cleiton, professor de História do Brasil. Estou chegando hoje aqui para você, estou chegando na sua casa hoje para a gente conversar um pouco sobre um assunto muito importante. O tema de hoje é revoltas coloniais. Nós vamos conversar um pouco para você entender, não só decorar as revoltas, porque esse tipo de ensino de história já não existe mais, né? Quando eu era criança, quando eu era jovem, isso lá para os idos dos anos 90, 80, o professor obrigava a gente a decorar todas as revoltas, os locais, os líderes e despejar isso na prova. Hoje em dia você não precisa ter essa expertise, você precisa entender o processo histórico que levou a essas revoltas. Lembrando a você que nós já estudamos a questão da colonização, nós já estudamos o sentido da colonização, os interesses portugueses, como se desenvolveu essa questão da colonização no Brasil especificamente, né, os instrumentos de dominação, os instrumentos que foram criados para estruturar toda a máquina colonial no Brasil. Entendemos também como funcionava essa questão da cobrança dos impostos e, acima de tudo, a questão do produto. Você falar de colonização, você está falando de produto. Então, quando a gente fala de produto, as pessoas falam dos ciclos econômicos. Nós já estudamos, nós já entendemos também, até desmistificamos essa questão dos ciclos econômicos. Por quê? O ciclo econômico dá uma ideia de linearidade, né? Que veio um depois do outro. Na realidade, não foi dessa forma. Você entender os ciclos econômicos é apenas entender como diferentes espaços se organizavam economicamente dentro de um interesse colonial português. Ou seja, todas as ações desenvolvidas na colônia estavam voltadas para unicamente o lucro da metrópole. Nós já estudamos isso. Hoje nós vamos estudar as revoltas coloniais. E para você entender as revoltas coloniais, uma coisa primordial. Primeiro ponto que você vai entender. Existem tipos diferentes de revolta. Existem as revoltas ou movimentos nativistas e existem as revoltas ou movimentos emancipatórios. Se você for falar de uma linguagem mais rebuscada, você vai dizer o seguinte: os movimentos nativistas são conjunturais e os movimentos emancipatórios são estruturais. Professor, eu não sei a diferença de um para o outro. Então vamos lá. O movimento nativista ou a revolta nativista, ela acontecia por causa de algo que estava acontecendo naquele local, mas não tinha interesse de se separar da metrópole. Geralmente, impostos altos, desmandos do governante, leis coercitivas, situações com vizinhas locais que eles consideravam seus injustiçados, e por conta disso surgiam-se esses movimentos, quase que organicamente, contra essa situação que estava acontecendo. Quando eu falo organicamente é porque às vezes era espontâneo. As revoltas espontâneas contra as injustiças que eram cometidas na colônia. Porque se você pensar em colônia, você tem que lembrar claramente que era uma relação de dominação. Um súdito português que morava no Brasil, ele não tinha os mesmos direitos de um súdito português que morava em Portugal. O súdito português que morava no Brasil sustentava o súdito que morava em Portugal. Ou seja, existia uma disparidade de obrigações e de direitos. Então, geralmente, isso levava a algumas revoltas. Mas, nesse primeiro momento, isso a gente está falando principalmente no século XVII, quando as revoltas vão começar a eclodir por todo o território colonial, a gente vai começar a perceber isso, descontentamento com políticas portuguesas de dominação. E, professor, e o que é que difere, então, os movimentos emancipatórios? Você vai ter que ter uma data importante na sua cabeça. Você vai ter que ter a data de 1750. Por que a data de 1750? Porque o iluminismo vai chegar ao mundo. O iluminismo ele veio para mudar completamente toda essa situação mundial. Por quê? Porque o iluminismo vai te dizer uma coisa: todo mundo é igual. Todos são iguais. Igualdade, liberdade e fraternidade. Ou seja, esse sentimento de igualdade faz pensar: por que eu tenho que pagar mais imposto para sustentar um camarada que mora lá do outro lado do oceano? Então vamos separar. Aí os movimentos que eram gerados também por descontentamentos, vocês vão ver que muitas vezes os descontentamentos eram os mesmos, mas agora vai ter um outro caráter, um caráter separatório. Isso não só no Brasil. Minha aula especificamente hoje aqui, a gente vai falar da experiência brasileira, da singularidade da experiência brasileira, mas a América Espanhola também estava passando por esse mesmo processo, motivada pelas ideias iluministas. Ou seja, igualdade, liberdade, fraternidade, liberdade de expressão, livre circulação de ideias, isso tudo vai ser uma coisa que vai estar na mente dessas pessoas a partir da segunda metade do século XVIII. Então, claramente, o que é que o aluno vai ver? Quando ele chegar na prova dele, ele vai olhar o movimento. Se for antes de 1750, ele já vai pensar:
Antes de 1750, nativista. Se ele vê que foi depois de 1750, ele vai dizer emancipatório, porque o iluminismo já estava pregado aí. Pessoal, mas era um iluminismo raiz? A gente vai já ver que tinha, era iluminista, mas alguns eram mais iluministas do que outros. A gente vai ponderar um pouco sobre isso também. Vamos começar os movimentos? Vamos lá? Primeiro movimento. Aclamação de Amador Boêmio. São Paulo, 1641. 1641, antes de 1750, então é um movimento nativista. Muito bem. Professor, qual foi desse movimento? Por que ele aconteceu? São Paulo, para você entender um pouco a respeito da capitania da província de São Paulo, você tem que perceber uma coisa importante. São Paulo não deu certo a cana-de-açúcar lá. Né? Assim, a cana-de-açúcar, apesar de ser uma capitania que sobreviveu, foi subsistência, a cana-de-açúcar não deu muito certo. Então, eles tinham o quê? Uma economia voltada para a subsistência e eles tinham um objetivo, de encontrar ouro dentro da colônia. Encontraram um pouco depois, já no século XVIII, mas eles encontraram, estavam procurando. Só que aí, nesse inteirinho, vai acontecer uma coisa interessante, a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? O rei de Portugal morreu, não tinha quem assumisse, Filipe II chegou, eu sou parente, eu sou parente mais próximo, sou primo do segundo grau, terceiro grau, eu quero assumir. Então, existe uma fusão de Portugal e Espanha, todas as possessões coloniais de Portugal e de Espanha passam a ser uma coisa só, tudo junto e misturado. Então, o que acontece? O Tratado de Tordesilhas, na realidade, ele vai deixar de existir, ele vai cair em desuso o Tratado de Tordesilhas. Então, os bandeirantes, que eram os paulistas, vão começar a entrar sertão adentro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com a invasão holandesa decorrente da União Ibérica, meio que vai desarticular um pouco o tráfico negreiro. Você, que é um aluno que estuda bastante, você vai dizer assim, professor, o tráfico negreiro sempre foi primazia dos portugueses, ou seja, exclusividade portuguesa, verdadeiro? Muito bem, primazia portuguesa, ou seja, o tráfico negreiro vai ficar um pouco comprometido. Os paulistas veem uma oportunidade nisso. Já que está faltando escravos africanos, vamos nos valer dos negros da terra. Eles começaram a capturar os índios e vendiam para onde, professor? Vendiam para a região do Prata. Onde era essa região do Prata? Hoje a gente delimita claramente que é o quê? O Uruguai, o Paraguai, a Argentina e os estados do sul do Brasil. Naquela época não existia uma fronteira clara de onde começava um e terminava outro. Então existiam aquelas localidades que eram um pessoal que falava castelhano, né? Ou seja, já era pessoal espanhol, e os índios eram vendidos de lá. Isso gerava um atrito muito grande com os jesuítas. Por quê? Porque os bandeirantes geralmente preferiam capturar índios aldeados do que índios raiz, né? Do que os índios na própria tribo deles. Né? Por quê? Porque já estavam amansados, já sabia rezar, já estava vestido. Né? Então já tinha uma série de coisas que fazia com que os índios fossem melhor para ser capturados nessas aldeias jesuíticas. Por isso que você, então, vai botar na sua cabeça também que existe um antagonismo entre a figura do bandeirante e a figura do jesuíta. Tá, tudo bem, entendi o cenário. Mas o que aconteceu? Acontece que, com o fim da União Ibérica, a chamada restauração, Portugal chega. Agora nós vamos voltar a ser tudo como era antes. Volta ao tráfico de escravos e vamos proibir a escravização dos índios. Isso também cedendo às pressões dos jesuítas. Então, os bandeirantes, certamente, eles não vão aceitar isso. Né? Eles não aceitam essa condição e vão aclamar um bandeirante como o rei da província de São Paulo. Então, você vai ver que é uma coisa bem mesmo de descontentamento. Quem vai ser escolhido? O Amador Bueno, que era um bandeirante. É um movimento tão inusitado de uma forma que o próprio Amador Bueno ele não quis aderir ao movimento. Ele se esconde dentro do Colégio Anchieta lá e ele não quer assumir. As tropas são mandadas, com o passar do tempo o movimento é debelado. Mas você vê claramente aí que existe uma oposição entre a autoridade colonial, que havia afrouxado devido à União Ibérica, e em seguida, quando ela tenta reaver o controle, é o quê? Resistência. Sempre naquele binômio que eu sempre falo nas minhas aulas, dominação e resistência. Vamos passar ao próximo movimento. Revolta de Manuel Beckmann. Aí você já vai sair de São Paulo, você vai lá para o Maranhão, 1684. 1684, professor, vamos lá, 1750 é a linha. 1684 é um movimento nativista. Vai acontecer basicamente uma coisa semelhante ao que aconteceu lá com o pessoal de São Paulo. Faltavam escravos. Né? Faltavam escravos para a lavoura. Pessoal, por que faltava tanto escravo? O escravo não era um produto? Era.
mas a região canavieira do Brasil, Nordeste, porque quando você fala Brasil canavieiro, o aluno acha que é o Brasil todo. Não era. A região canavieira era apenas aquela faixa litorânea ali que ia desde de Natal até um pouco mais da Bahia ali. Fora daquilo ali não tinha cana, né? O Rio de Janeiro até tinha, mas não era da mesma potência, com a mesma maneira que o Nordeste. Então, os escravos que vinham, todos eram demandados para lá. Então, os que chegavam para as outras regiões, quando chegavam, o preço era mais alto. Lembrando que o escravo era caro, o escravo valia, alguns relatos falam que o escravo valia cerca de 40 a 50 cabeças de gado. O escravo era muito caro. Era caro, mas era importante porque era um bem de produção. Ele ia fazer você ganhar dinheiro com ele. Então, semelhante aos paulistas, o que é que os maranhenses vão fazer? Vão capturar os índios também. Aí você tem que ter uma coisa em mente. No norte, os jesuítas eram portugueses. Já no sul, os jesuítas eram espanhóis. Então, existiam dois tipos de jesuítas. Jesuítas portugueses no norte, na Amazônia, e lá no sul, as missões jesuítas espanholas. Então, a treta, né, o conflito, né, o caso que vai existir lá no Maranhão, aquela região ali, vai ser com os jesuítas portugueses. Eles vão, obviamente, invadir esses aldeamentos e começar a capturar esses produtos. Professor, mas qual era o produto que era feito no Maranhão? O algodão. Né? Teve-se uma ideia de que o Maranhão seria uma região boa para produzir o algodão. Né? Então começa a ter esse atrito, pode capturar e não pode. O que é que a coroa portuguesa decide? Em 1682, vamos criar uma companhia particular de comércio. Qual é a responsabilidade desta companhia? Ela vai levar os produtos exclusivamente para o Maranhão. Só que quando você tem um exclusivismo comercial, você tem uma coisa interessante. Você tem um monopólio, mas você vai vender mais caro, porque só você pode vender. Esse vai ser o estopim do movimento, né? Os preços mais caros. Por que que um cara que mora lá em Pernambuco, que mora na Paraíba, que mora no Ceará vai pagar um preço por um escravo, eu vou pagar mais caro? Então, Manuel Beckmann e Matias Beckmann, né, que são os irmãos Beckmann, mas Manuel Beckmann, o líder, vai liderar um movimento, né, de indignação contra essas atitudes. Né? Os rebeldes defendiam o quê? A deposição do governador, a abolição do monopólio e a expulsão dos jesuítas. Percebam, dentro das reivindicações deles, nenhuma delas dava conta da questão da separação. Eles não tinham interesse em separar o Maranhão do Brasil. Como não existia uma articulação de defesa colonial, e geralmente os movimentos orgânicos eles são muito fortes, levados pelo sentimento de revolta, ele momentaneamente ele vai conseguir. Ele vai empossar uma junta de governo, né, com a população local. Só que com a chegada de um novo governador, o movimento ele cai. Por quê? Porque as pessoas não queriam as mudanças profundas, elas apenas queriam aquelas mudanças momentâneas. Então, o próprio movimento ele é traído, né, e o Matias Beckmann é depois. Tá certo? Vamos ao próximo movimento. Aqui é uma coisa interessante, a imagem, né, das tribos indígenas, né, o trabalho escravo indígena. A gente pode depois ter um vídeo que eu posso conversar com vocês mais a fundo para a gente trabalhar essa temática da escravidão indígena. Porque quando você pega o livro de história, você tem que dizer assim, até ano tal era trabalho indígena, depois do ano tal trabalho escravo africano. E não é bem assim. A gente tem que entender as nuances do trabalho indígena, da guerra contra os índios, né? A guerra justa, né? E a resistência indígena. Isso aí é assunto para uma outra aula, tá certo? Vamos falar agora da guerra dos emboabas. Professor, o que é um emboaba? Vou mostrar para você o que é um emboaba. Emboaba é esse aqui, ó. Emboaba, a palavra de origem tupi, que significa ave de pés emplumados. E esse rapaz aí do lado, professor, quem é este rapaz? Quem é esse rapaz aí do lado? Esse rapaz aí do lado, ele é um forasteiro. Lembre-se de você uma coisa muito importante que você tem que lembrar. Você tem que ter em mente de que os bandeirantes eles procuraram o ouro por muito tempo mesmo. Acharam? Acharam. No dia que eles acharam o ouro, de quem era o ouro? O ouro passou a pertencer a Portugal. Portugal disse, o ouro é meu. Então, o ouro tem uma coisa interessante porque ela atrai as pessoas. Tem até um termo que é chamado de febre do ouro. Né? O que é a febre do ouro? Ninguém quer ir para aquele canto. Mas se tem ouro ali, o pessoal se manda para lá. Aconteceu no oeste americano. Ninguém queria ir para lá, porque os índios matavam. No dia que foi encontrado o ouro, todo mundo foi embora para lá. Na Austrália, ninguém queria ir para a Austrália. Mas no dia que acharam o ouro, todo mundo foi para lá.
Então, o ouro, ele atrai. Por quê? Porque o ouro é dinheiro. É achar dinheiro no chão, né? Então, todo mundo tem esse desejo, essa cobiça. Então, até você encontrar ouro no Brasil, no início do século XVIII, pessoalmente não queria muito vir para o Brasil, não, sabe? Assim, tinha doença, tinha índio canibal, tinha animal estranho. Mas depois da descoberta do ouro, todo mundo que era pobre em Portugal que tinha uma oportunidade de vir para cá, para poder tentar a sorte e enriquecer. Só que os paulistas pensaram, cara, a gente teve tanto trabalho para procurar o ouro, cara, a gente passou 150 anos procurando ouro aqui. E agora que a gente achou, está vindo pessoal de fora, né? Então começou-se e não se misturava, né? A gente acha que os paulistas eles se misturavam com esse pessoal de fora e não se misturavam, até porque o idioma é um pouco diferente. O paulista, ele falava uma língua chamada língua geral, que era mais língua indígena do que realmente o português, né? O paulista era bem bug mesmo, né? Ele era bem bruto, não andava calçado, não usava bota, ele não era branco, ele era mestiçado. Então o paulista, né, usando o termo, ele era bug, né? E realmente ele era um cidadão que eu diria, ele era um cidadão que não era visto com tantos bons olhos pela coroa. E quando chegam os portugueses, obviamente os portugueses vão ter predileções em relação aos paulistas. Isso vai gerar esse atrito. Tanto é que existiam as aldeias paulistas e existiam as aldeias, as comunidades dos forasteiros. Os forasteiros, por usarem botas, né, por andarem calçados, eram chamados de emboabas. Então, quando você fala de emboabas, você está falando de forasteiros. A guerra entre os forasteiros portugueses e os paulistas. Né? Os paulistas descobriram metal precioso e não aceitavam a presença dos imigrantes, dos mineradores, que eram os emboabas. Os paulistas queriam controlar as atividades econômicas. Obviamente, gerou conflito. Se você é o rei de Portugal, de quem você vai ficar do lado? Bem, como é que o rei de Portugal lucrava com ouro? Ele lucrava através do imposto. Então, quanto mais pessoas minerando ouro, para o rei de Portugal era melhor. Por quê? Porque era mais ouro, mais impostos que ele ia arrecadar. Então, você segregar, você dizer que somente os paulistas podiam tirar o ouro, isso aí não era interessante. Então, a coroa portuguesa, claramente, em 1709, vai se posicionar, vai apoiar os portugueses e vai separar São Paulo de Minas Gerais. Vai ser criada a capitania de Minas do Ouro, né, que era a capitania del Rei, né, que o rei era o capitão daquela capitania, e São Paulo meio que é escanteado desse processo. Tanto é que os paulistas depois vão se dirigir para Goiás e para o Mato Grosso, né, onde eles vão encontrar ouro nessas regiões também. Tá certo? Vamos para a próxima revolta. Aqui é o emboabo para você ver, né? Vamos embora aqui. Guerra dos Mascates. Aí a gente já subiu de novo. Vamos para Pernambuco. Pernambuco, 1710. Está pertinho, mas como é antes de 1750, ainda é uma revolta nativista, não é uma revolta emancipatória. Professor, o que foi que aconteceu? Hoje em dia, quem é do Nordeste sabe, né, que Olinda e Recife são duas cidades que têm um nome específico que chama-se conurbado. Elas são conurbadas. O que é conurbado? É que elas são tão próximas uma da outra que você não sabe onde começa uma e onde termina a outra. Quem não conhece muita história vai olhar Recife, que é uma cidade muito maior do que Olinda, atualmente vai dizer assim, Recife sempre foi maior do que Olinda. Engano. No princípio, Olinda era a cidade mais importante. Por quê? Porque era a cidade onde viviam os latifundiários, onde viviam os plantadores de cana-de-açúcar, que era a elite econômica de Pernambuco. Só que com o período holandês, os holandeses vão meio que preferir Recife. Né? E Recife, com o passar do tempo, vai se tornar uma cidade de comerciantes. Né? Ou seja, Recife é uma cidade de comerciantes e Olinda é uma cidade de senhores de açúcar. Né? Só que qual das duas era a vila? A única das duas que era vila era Olinda. O que quer dizer ser vila? Ser vila, você tinha um pelourinho na cidade que dava uma autonomia. Por ser vila, aquela cidade podia ter uma Câmara Municipal e cobrar impostos. Ou seja, Recife, que era comerciante, pagava impostos para Olinda. Isso era uma situação muito cômoda. Até que Recife passou a ser polo econômico e foi elevada à vila. Ou seja, estou em condição de igualdade, não preciso mais pagar impostos para Olinda. Os holandeses claramente não aceitaram isso. Tentam invadir Recife para tomar o Pelourinho e submeter a cidade. Os revoltosos propuseram... É interessante esse ponto. Os revoltosos, eles até alguns tentaram propor a separação de Pernambuco do Brasil, aliás, de Portugal. Isso é uma ponderação muito boa. Se você for ver, a província que mais tenta se separar
de Portugal e do Brasil também é Pernambuco. Pernambuco vai ter 1710, vai ter 1817, vai ter a Confederação do Equador. Então vai ter vários momentos que a praieira, no segundo reinado, vai ter vários momentos que Pernambuco ele meio que não se agrada muito da maneira como Portugal e o imperador levavam as coisas. Só que nesse momento aqui, como eu falei para vocês, ainda não tinha nada de ideológico. Tanto é que quando essa ideia foi proposta, ela foi rejeitada pelo grupo. A turma do Deixa disse, disse, não precisa não. A gente não precisa se separar. O rei Dom João V, ele tomou partido de Recife, porque quanto mais vilas tivesse, mais imposto ia para Portugal, Mas a Guerra dos Mascates, nas provas, é importante que você perceba isso, ela representa uma coisa muito importante. A ascensão do comércio interno que estava se formando na colônia e a decadência da turma do engenho. O pessoal do engenho vai começar a decair e você vai perceber que essa decadência deles, isso vai ser visto porque o comércio vai começar a integrar as regiões. Então, vai levando ao que é hoje em dia. Recife é uma cidade que é a capital e Olinda é uma cidade histórica secundária. Revolta de Filipe dos Santos. Essa revolta ela é muito cobrada, não só nos concursos, mas também porque ela tem algumas similaridades com a Inconfidência Mineira. Ela foi em 1720, aí você vai olhar para mim atentamente e dizer, professor, 1720 ela é nativista. Aí eu vou dizer, muito bem, nativista. Onde ela aconteceu? Em Vila Rica. O que acontece? Todo mundo sabe que onde tem dinheiro, onde rola dinheiro, vai rolar também o famoso contrabando. Então, estima-se que cerca de 50% do ouro retirado das Minas Gerais, ele foi contrabandeado, sim. E o que Portugal fazia? Portugal tentava, de todas as maneiras, intensificar a tributação, a variedade de impostos. Então, criava muitos impostos. E um desses impostos, uma dessas ideias, foi proibir a circulação de ouro em pó. Falando não só da história, falando um pouco agora de outras ciências, o ouro na natureza, a maioria dele, ele é encontrado em pó, em grãos. A pessoa tem ouro em pedra, assim, uma pedra grande? Tem, mas é raríssimo. O ouro mesmo é encontrado em pó. Principalmente esse tipo de ouro das Minas Gerais, que é o ouro de aluvião, que é o ouro misturado ao cascalho. Então, é um ouro em pó. O que foi que eles pensaram? Então, vamos proibir circular ouro em pó na colônia. Como? Vamos criar umas casas de fundição para derreter esse metal. Aí a pessoa vai ser obrigada a levar o ouro em pó para essa casa de fundição, vai ser derretido lá e a gente já cobra imposto. Aí carimba o ouro, a barra toda, isso aqui pode circular. Era uma maneira para acabar com o tráfico, com o contrabando? Era. Acabou? De forma alguma. Existia N formas de você contrabandear ouro, mas era uma tentativa portuguesa, mas isso gerou um conflito. Por quê? Porque a casa de fundição ela é uma indústria. Só quem tinha o monopólio dessa indústria era a coroa portuguesa. Então, isso vai gerar um conflito. Filipe dos Santos ele vai liderar esse movimento contra as casas de fundição, ou seja, um movimento muito específico. A princípio, o governo ele não tinha uma articulação para poder deter o movimento que, a princípio, ele ganha. O movimento ele não vai ter reação contra ele, mas depois o movimento se organiza, vem tropas do Rio de Janeiro, os rebeldes são presos. Filipe dos Santos ele foi morto por esquartejamento. Aí que está o ponto. Já caiu uma prova uma vez perguntando qual era o movimento mineiro que teve o líder esquartejado na região mineradora. Aí o aluno vai lá e marca quem? Tiradentes, né? Só que depende. Se for em 1720, vai ser a revolta de Filipe dos Santos. Se for mais à frente, que a gente vai ver, vai ser a Inconfidência Mineira. Mas uma coisa você tira a conclusão. Quem se rebelava contra a coroa portuguesa realmente costumava ser esquartejado para servir de exemplo. Esse tipo de castigo estava dentro de umas leis chamadas ordenações filipinas, que tinha crime de apanhar, você podia apanhar, você podia ser preso e apanhar, você podia ser preso, apanhar, ser enforcado, você podia ser preso, apanhar, enforcado, ser esquartejado. Então, tinha um grau de penas, Tiradentes, você vai ver que foi a máxima, Filipe dos Santos também foi, porque para que servisse de exemplo para os demais. Vamos mais à frente, vamos falar um pouco sobre agora a Inconfidência Mineira. Olha a data da Inconfidência Mineira. Se você for ver a data da Inconfidência Mineira, 1789. Separatista, emancipatório, Clara influência do iluminismo. Aí um aluno uma vez perguntou, professor, teve influência da Revolução Francesa?
E aí? Foi o mesmo ano, só que não teve. Quem influenciou na realidade a Inconfidência Mineira foi a independência dos Estados Unidos. Então, a Inconfidência Mineira estava muito mais alinhada com o iluminismo que era pensado nos Estados Unidos, né? Das liberdades individuais, mas também do direito à propriedade e assim por diante, tá certo? Foi um movimento que ele foi no final do período aurífero. Se você pegar a revolta de Vila Rica ou de Filipe dos Santos, ele é do início do movimento do ouro, porque o ouro do Brasil é um ouro de surto. O que é o surto? Ele cresce, mas depois ele baixa rapidamente. Não teve um momento grande de ouro. Se você, por exemplo, pegar na América Espanhola, houve tempos de ouro, né? O ouro durou muito tempo. No Brasil não, durou menos de 100 anos o ouro. Então, quando a produção aurífera começou a cair, o que foi que os portugueses pensavam? Ah, está acabando o ouro. Não, eles estão contrabandeando o ouro. Então, a gente precisa aumentar e intensificar, né? Foi criado a derrama. O que era a derrama? Tinha um mínimo anual que você tinha que pagar de ouro. Você ia na casa de função, todo dia pagava lá a quantidade, e tinha um mínimo anual que era 1.500 quilos. Quando chegava no final do ano, batia na sua porta, Toninho, olha, é o seguinte, durante o ano você pagou 1.000 quilos, está faltando os 500 quilos. Ah, mas não tem. Então vamos tomar suas coisas. Toma lavra, pega os escravos. Então, esse ato de você cobrar os impostos atrasados era chamado de derrame. E isso era uma coisa muito traumática dentro da colônia, né? E lembre-se, a turma da mineração era uma turma que já tinha as ideias mais avançadas, porque eles tinham dinheiro, né? Ouro é dinheiro. E o que, a gente sabe isso hoje. Quando você tem um pouco mais de dinheiro, o que você faz? Você pega seu filho, numa escola boa, né? Para ele ter uma educação boa. O pessoal daquela época não queria que o filho fosse minerador também. O que eles faziam? Pegavam o filho e mandavam para a Europa para estudar. Chegaram lá na Europa, quem que eles encontravam? As ideias iluministas, de igualdade, liberdade, que não era justo, todo mundo é igual, que não pode estar aquela coisa e tal. Quando voltava, o pessoal voltava com essas ideias. Tanto que os livros, depois eu posso até passar um vídeo, recomendar um vídeo para vocês, de leituras proibidas, né, na Polônia. Os livros eram proibidos, mas o livro é proibido, né? O que vinha dentro da cabeça já estava circulando, né? As ideias circulavam livremente, né? Então, esse movimento ele vai ser organizado por uma classe letrada, ou seja, é um movimento popular? Não, é um movimento de classe média. Tem camadas populares? Tem, mas a elite pensante é o pessoal da classe mais ilustrada, classe mais letrada, tá certo? Proposta dele, separar o Brasil de Portugal. Aí eu colocaria assim umas aspas assim bem grandes aí para você ponderar um pouco. No professor, eles queriam separar o Maranhão, a Amazônia, o Rio Grande do Sul, São Paulo. Portugal, não. Quando a gente fala Brasil, eles queriam separar Minas Gerais de Portugal. Porque não existia uma ideia, uma identidade nacional. Uma ideia de Brasil foi sendo construída ao longo do século XIX. Então não existia uma ideia de Brasil. Eles queriam proclamar uma república e a capital ia ser em São João del Rei. Criar uma universidade, nada mais iluminista, né, que você criar uma universidade, desenvolver as indústrias, manufatura, estímulo à agricultura e criação da milícia popular. Isso não está faltando uma coisa aí. Ó. Igualdade, fraternidade, está faltando liberdade, né? Liberdade para quem, professor? Os escravos. Um dos calcanhares de Aquiles desse movimento, e que diferencia ele do iluminismo, por isso que eu falei lá no começo da aula que o iluminismo era meio seletivo deles, que eles não pregavam a libertação dos escravos, porque era um movimento elitista. Então não tinha libertação de escravo, não. Qual era a ideia? No dia da derrama ia acontecer a revolta, né, e eles iam se pegar em armas e se revoltar. O que é que aconteceu com o movimento? O movimento ele foi traído. Alguém pensou que rapaz, vai dar problema. Aí resolveu fazer uma delação premiada, né? Já era moda, né? Fez uma delação e troca de perdão. Né? No dia, as tropas já estavam preparadas, os traidores, os revoltosos, né? foram presos, exilados e condenados. Somente um foi morto, né? Foi esse rapaz aí, né? Tiradentes. É interessante essa imagem aí porque ela é emblemática. Eu acho que ela está na memória de todo mundo, né? Mesmo que você não tenha vivido nessa época, se você olhar isso aí é automático, é Tiradentes. E é interessante que essa imagem não é desse período. Tiradentes ele ficou meio esquecido na época. Essa imagem ela é da República, né? A construção republicana da imagem de um herói nacional republicano, né? De um herói nacional que lutou pela liberdade, pela igualdade, né? Foi um revolucionário, né? Que lutou pelos outros, não só por si, foi traído, foi morto. Parece com quem?
A pessoa, com Jesus, mas será que é mesmo? Colocaram até aqui em cima, colocaram Jesus, né? Para poder ter essa referência. Então, isso aqui está dentro do imaginário republicano, tá certo? É uma imagem que foi feita depois, já no segundo reinado, já por Pedro Américo, mas ela sintetiza bem a construção da imagem que se criou do Tiradentes. Né? Embora Tiradentes, assim, fosse um alferes, né? Ele não era o mais pobre do movimento, mas também não era o mais rico. Ele foi tirado como um exemplo, né? Como aquele que serviria de exemplo para os demais. As camadas mais ricas, os grandes mineradores, os grandes comerciantes, ou foram degregados para outras regiões, ou foram degregados para a África, alguns, né? Ou perderam tudo que tinham, né? Morto, como Tiradentes, certo? E vamos adiante. Vamos falar agora da Conjuração Baiana. Agora nós vamos falar de iluminismo, né? Ou revolta dos alfaiates, conjuração dos alfaiates. Vamos para a Bahia, 1798. Se é 1798, já é uma revolta separatista, já tem clara influência da Revolução Francesa. A Revolução Francesa já estava acontecendo há quase 10 anos, então as notícias da Revolução Francesa estavam chegando no Brasil, sim. Né? Movimentos, ideias, já tinha uma prática iluminista na Europa. Né? Lembre-se que a Bahia sofria com o declínio da atividade açucareira, né? Sofria porque desde a mineração, a capital que era em Salvador, passou para o Rio de Janeiro, né? E toda aquela, quando eu digo que a capital trocou de lugar, a gente entende que toda a máquina econômica, toda a tributação, todos os funcionários públicos, toda a recado, tudo aquilo ali foi embora, foi para o Rio de Janeiro. Né? Salvador ficou uma cidade um pouco abandonada nesse sentido. Não só Salvador, o Nordeste ficou um pouco meio que abandonado nesse sentido. O eixo econômico mudou, então o olhar político ele vai olhar também para o Sudeste. Uma coisa que eu falo sempre na aula é que o poder político ele segue o poder econômico. Né? Onde está a economia, os olhos da política vai estar. Então, se deslocou o eixo político, o eixo econômico também vai ser deslocado. Vai ter uma crise econômica, elevação dos preços, e isso temperado com ideias iluministas. Né? A maçonaria ela vai ser a ponta de lança em levar essas ideias, esse movimento intelectual. Né? Eles, dentro do programa deles, eles queriam uma república democrática, ele queria anistia para todos os presos políticos, ele queria um aumento do salário dos soldados e eles queriam a abolição da escravidão. Se você for pesquisar agora na internet, dá um Google aí, a quantidade de questões que compara a conjuração baiana dos alfaiates com a Inconfidência Mineira, vai ver que não é só uma questão, tem várias. E o que é que ele explora? A diferença de uma para outra é que uma tinha a questão da abolição da escravidão, mas ambas queriam romper com a dominação portuguesa. Ambas eram iluministas? Eram. Mas a conjuração baiana, ou dos alfaiates, né, que eram a classe lá de trabalhadores que estavam populares, que estavam na frente das camadas mais baixas, levando essas ideias, eles tinham um caráter mais popular. A gente pode classificar, sim, que a conjuração dos alfaiates era uma revolta mais popular, uma revolta do povo. Né? Então, no dia 12 de agosto de 1798, né, convoca as pessoas para a luta, as pessoas vão à luta, diferentemente da Conferência Mineira, que não botou o bloco na rua, a baiana conseguiu colocar o bloco na rua, né, mas as tropas oficiais vão debelar o movimento. Todos os alfaiates, que as camadas mais baixas, são enforcados e esquartejados, aí é em massa. Né? E o pessoal da classe média mais rica que estava aderindo à maçonaria, ela é apenas presa ou degregada. Aí uma coisa interessante também, uma ponderação, né? Realmente, então, as punições mais severas eram para as classes mais baixas. As classes mais altas conseguiam negociar muitas vezes e tinham punições mais leves. Então, você vai percebendo claramente que a história é feita de mudanças e permanências. Né? E aí fica para análise de vocês. Queridos, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Você pode estar perguntando, professor, o senhor não falou de Quilombo dos Palmares. E eu explico por quê. Quilombo dos Palmares a gente pode encaixar não só numa revolta nativista emancipatória, eu acho que seria diminuir a importância do movimento quilombola. Eu acho que a gente tem que falar de Quilombo dos Palmares, e eu vou falar quando a gente estiver falando de resistência negra, da situação negra dentro da colônia. Quando a gente falar de escravidão colonial, aí a gente vai falar de Quilombo dos Palmares. E a Revolução Pernambucana, a gente coloca ela dentro do período joanino, tá certo? Então, para todos vocês, muito obrigado. Beijo para todos e bons estudos.